Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Chá com Livros, este programa da Comunidade Literária Mais, da Rádio Literária Mais, que tem como objetivo fazer você se sentir na sala da nossa casa, tomando um chá e conversando com a gente sobre livros, sobre leituras e sobre os temas que esses livros trazem para a gente. Eu sou Franci Lima, sou escritora, fundadora da Comunidade Literária Mais, estou sempre aqui com a minha xícara de chá, a protagonista sou eu, porque esse é o lema da nossa comunidade, fazer cada mulher, especialmente, se sentir a protagonista da sua vida. E nós estamos sempre trazendo aqui no programa escritoras, mulheres, leitoras, né, que têm assuntos interessantes para falar com a gente, que vem falar dos seus livros, que vem falar da sua escrita, das suas leituras, desse universo realmente dos livros, e aí a gente vai puxando diversos outros assuntos também que são relacionados com tudo isso, e é muito bacana aqui o nosso momento do Chá com Livros. Hoje nós vamos conversar com Andréa Souza, que é uma psicanalista, escritora, e vem bater um papo aqui muito legal com a gente sobre emoções, né? O equilíbrio aí entre as emoções, que é mais do que essencial nos dias de hoje. Então, eu já vou colocar aqui no nosso palco a Andréa, para a gente já começar aqui o nosso bate-papo. Olá, Andréa! Bom dia, tudo bem? Estou aqui também, ó, com o meu chá geladinho, tá muito calor aqui, para esse papo. Que maravilha! Andréa, você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro atualmente no Espírito Santo, em Vila Velha. Legal. Inclusive tem uma das integrantes da nossa equipe Literária Mais, que é aí do Espírito Santo, e é Messia Souza, olha só, o mesmo sobrenome, Messia Souza. Legal. Legal. André, me fala o seguinte, esse nosso programa aqui, o Chá com Livros, né, ele tem sempre esse objetivo de ser uma conversa descontraída mesmo, como se a gente estivesse na sala de casa conversando, e aí eu sempre gosto de perguntar para as nossas convidadas, né, você tem costume, assim, de ler tomando alguma coisa, chá, café, tem algum ritual, assim, que você usa quando você vai ler ou não? Café não, porque eu sou muito calorenta e eu não gosto de coisa quente. Apesar de ser carioca e carioca gostar muito de café, eu não gosto, eu gosto de coisa gelada. Então, sim, ou é um suquinho, ou é um chá gelado, gosto muito de chá de frutas ou de flores, bem geladinho. Ai, que delícia! Então é o seguinte, deixa eu te apresentar aqui para as pessoas que vão nos ouvir, né? Andréa Souza é psicanalista, escritora e se dedica ao estudo das emoções, né? Achei isso muito bacana. E aí a gente vai falar hoje sobre a sua trajetória, né, nesse universo da psicanálise, com esses temas que são tão importantes, eu acho, nos dias de hoje, né? E aí, na biografia que você mandou para mim, você fala que a sua trajetória na psicanálise nasceu a partir da análise que você faz e que você percebe, né, os comportamentos que muitas vezes a gente chama de força, né, que a gente chama ali de virtude, e que na realidade, se a gente for analisar de uma forma mais profunda, né, tem um outro significado. Eu acho que vai dar um papo muito bom aqui para a gente. Mas eu sempre peço para as convidadas se apresentarem, né? Então, fala aí para a gente quem é realmente a Andréa Souza. Bom, a Andréa Souza é uma mulher de 51 anos de idade, divorciada, que mora hoje no Espírito Santo. Nasci no Rio de Janeiro, mas já morei em alguns lugares, já morei em São Paulo, já morei no Rio Grande do Sul, já morei na Áustria, atualmente estou morando aqui no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. É uma pessoa que há muitos anos trabalha na área de desenvolvimento de pessoas. Eu venho de longa data da área de recursos humanos, desenvolvimento de equipe, de lideranças, né, de gestores, e
Sempre gostei dessa área de lidar com o público, com pessoas, né? Com público não, com pessoas, mais no privado, mais no individual. O público, de uma maneira geral, nunca me foi muito atrativo, não. Eu sempre gostei da individualidade ali, do tratar face a face, né? Então, quando a gente entrou lá na era da pandemia, 2019, 2020, eu já estava nessa área, e eu comecei a ver assim, quanto as pessoas se desesperaram muito, quanto o descontrole emocional surgiu assim potentemente, quando a gente se viu diante de uma situação totalmente sem controle, né? Então, é nesse momento que a gente percebe se a gente tem maturidade emocional ou não. É quando algo além das nossas forças acontece e a gente vê como que a gente está, né? Como que a gente lida com aquela situação. E foi aí que eu entendi, que eu percebi a necessidade de ir mais para o individual ainda. Não só trabalhar grupos, trabalhar pessoas no ambiente profissional, mas trabalhar pessoas no ambiente individual, no seu eu, no seu interior, no seu eu com o mundo, né? E como que aquilo estava frágil mediante uma situação ali totalmente fora do nosso controle. Então foi quando eu comecei a direcionar mais a minha carreira para o individual, para a clínica, como a gente fala, né? Sair um pouco do corporativo e visar um pouco a clínica. Hoje eu ainda atuo no corporativo, mas eu abri muito espaço para a clínica também. Em paralelo, eu trabalho ambas as partes, até porque eu acho que ambas se complementam, né? Nós somos seres que precisamos trabalhar, precisamos nos sustentar, então a gente precisa elaborar nosso eu para que a gente consiga ter ali um bom desempenho no coletivo. Então, foi aí que eu abri espaço para a clínica propriamente dita, para olhar para o indivíduo e não para a coletividade. Bem interessante, né? Eu acho que existiu o mundo antes da pandemia e o mundo depois da pandemia, porque assim, o comportamento das pessoas, a forma de se comunicar, a forma de comprar, a forma de vender, eu acho que tudo mudou, assim, depois da pandemia. E aí eu lembro que durante esse período, né, a gente estava, assim, a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo, na verdade, era aquele período de muita dúvida, de muita incerteza, e eu acho que nos primeiros momentos, né, todo mundo deu, assim, uma surtada. Eu lembro que nas 2 primeiras semanas eu ficava assim, apavorada, assim, e eu ficava me perguntando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida, né? Porque a gente tinha uma rotina, tinha um trabalho, e aí, de repente, ficou todo mundo em casa, todo mundo preso, né? As lojas fechando, os trabalhos, e ficou aquela confusão na nossa cabeça. E aí a gente precisou se reinventar, se organizar, inventar novas maneiras de se relacionar e de trabalhar e de fazer as coisas. Então, eu acho que muita coisa mudou a partir da pandemia. Mas aí eu queria que você trouxesse agora a sua visão de psicanalista, né? Você acha que a gente evoluiu de alguma forma com esse momento, ou você acha que isso prejudicou de alguma forma as emoções humanas? Como é que você vê isso aí depois da pandemia? Eu acho que nada é 100%, tá? Tudo vai ter sempre o lado positivo e vai ter o lado negativo também, isso faz parte, né, da vida. Então, sim, tem um lado que evoluiu bastante, nós aprendemos coisas novas, nós aprendemos a viver de uma forma que nós não sabíamos antes, e isso é bom. E, por outro lado, a gente aprendeu a se isolar, né, que é onde a gente entra ali no meu livro, né, de defesas emocionais. Então, esse isolamento veio muito como uma forma de defesa, eu não podia me relacionar com as pessoas, então tive que aprender a me isolar, né, e só que esse isolamento trouxe à tona coisas que a gente não estava preparado para lidar. Foi onde, né, surgiu ali muitos divórcios, muitas crises emocionais, muita identificação de problemas emocionais que antes a gente não percebia,
porque a gente estava ali vivendo a nossa vida num modo, e quando a gente precisou parar e olhar para dentro, quando a gente se isolou, a gente teve que olhar para dentro, a gente teve que conviver mais profundamente com quem estava ali do nosso lado. Parentes, amigos, pais, né? Amigos não, né? Parentes, pais, esposos, filhos, e isso trouxe consequências, assim, emocionais, por um lado bom, às vezes, né? Que a gente aprendeu a olhar mais e ter mais conexão com quem está do nosso lado, mas, por outro lado, muitas pessoas não estavam preparadas e isso gerou ali conflitos grandes, conflitos difíceis de lidar e gerando aí até, muitas vezes, em separações, né? Por quê? Porque não estava preparado. E a gente começou a descobrir que a gente não estava preparado nem a olhar para a gente. Sim. Quem sou eu além da vida que eu tenho, né? Quando a gente se coloca ali, quando se encontra num momento desse, né, de pandemia, que eu sou obrigada a ficar dentro de casa, quem sou eu? Como eu sou de fato, de verdade? Né? E muitas vezes a gente se depara com uma coisa que a gente não conhece, a gente não se conhece. Eu acho que esse momento realmente foi um momento, assim, muito de autoconhecimento mesmo, né? De você ficar ali de frente para você mesmo. Eu falo de forma pessoal, assim, porque para mim a pandemia, ela realmente foi um momento de autoconhecimento, assim. Tinha muitas coisas sobre mim que eu não sabia, né? Que eu vi exatamente quando eu fiquei ali na ociosidade. Então, assim, eu tinha uma rotina muito corrida, era aquela coisa de acordar 4h30 da manhã, de 6 horas já estar na beira da piscina, dando aula de ginástica, né? Então, na academia, aquela correria, aquela coisa, chegava em casa cansada, tomava um banho e dormia para começar tudo no outro dia, e de repente você se vê assim, fora disso, e você se pergunta, e agora, o que é que eu faço, né? O que é que eu gosto? Então, quais são as outras habilidades que eu tenho? Como é que eu vou me virar agora? Que outra rotina eu invento, né? Então, foi muito disso, assim. A gente se percebe espectador da nossa própria vida, né? Sim. A gente percebeu ali naquele momento que muitas vezes a gente não estava vivendo. A gente estava de espectador da nossa própria vida. E agora que a televisão desligou, o que eu faço? Né? Foi um momento bem, bem difícil. Acho que para a maioria das pessoas. Exatamente isso, né? E aí, assim, as 2 primeiras semanas foi assim, eu quase que entrei em desespero, porque eu ficava assim, gente, e agora? E agora? O que a gente faz? E aí, depois da 2ª semana, eu comecei a parar, e aí eu dizia assim, mas gente, eu estava reclamando que estava cansada demais, que estava exausta, eu estava implorando por tempo para fazer outras coisas, e agora eu tenho esse tempo. E aí foi que, na pandemia, foi que veio, assim, aquele estalo para a escrita, porque, assim, eu sempre escrevi, mas era uma coisa que eu não tinha mais tempo, estava ali engavetado, eu realmente não tinha tempo, minha rotina não cabia. E aí foi nesse momento da pandemia que eu lembrei, poxa, agora eu tenho tempo para escrever, então agora eu vou escrever. Então foi mais ou menos isso, né, então muito interessante. Mas, André, eu queria te perguntar o seguinte, já que a gente está falando aqui de escrita e tal, qual foi o momento, assim, que você realmente despertou para a escrita e você disse, não, eu quero pegar esse meu conhecimento, essa minha experiência, né, com a psicanálise e tal, e eu quero escrever. Então, qual foi, assim, a hora em que isso aconteceu? Então, como você disse, né, eu já tinha alguns escritos, mas nunca me vi como escritora, nunca publiquei. Meus escritos eram para mim, eram para os meus clientes, era para quem, assim, tivesse contato comigo e eu pudesse disponibilizar, né? Nunca foi algo de larga escala, de ir para fora, né? E quando que eu me dei conta que isso precisava? Primeiro, meus próprios clientes, né, me cobrando por que eu não disponibilizava aquilo, por que aquilo não ia para outras pessoas. E segundo, pela falta de espaço, né? O que é a falta de espaço? Eu me dei conta de que eu sozinha não consigo alcançar tanta gente, né? E muita gente precisa. E outra
percepção que eu tive é que muitas pessoas, ainda hoje, têm muito preconceito com a clínica, de achar que não precisa, de achar que isso é coisa para quem tem problema, né, de não chegar até a clínica. E a escrita acaba chegando. É muito mais fácil a pessoa se abrir para um livro do que se abrir para um terapeuta, se abrir para uma leitura do que se abrir para ir a uma clínica, né? Ainda que virtual, que hoje é a maioria dos casos, né? A gente não precisa ir até algum lugar, mas só eu aceitar a ideia de ter um tratamento clínico já me faz pensar que eu estou doente. E não é isso, né? A terapia é muito além disso, não é para doenças. Você falou aí, né, da hidroginástica, da ginástica, da musculação. A gente trata o nosso corpo para não ficar doente, mas a gente ainda não tem o entendimento que a gente precisa tratar a nossa mente para não ficar doente. A gente ainda está muito preso no tratamento da nossa mente, significa ter uma doença a ser tratada, e não necessariamente. Ela precisa ter o caminho inverso, precisa ter o tratamento da nossa mente para que ela não adoeça. A gente ainda não chegou nesse ponto. Então, eu entendi que o livro era necessário, era uma coisa que precisa existir para alcançar pessoas que não conseguem ou não querem chegar até mim ou até a clínica de uma forma geral, né? Então, foi quando eu resolvi colocar, dedicar um pouco de tempo para os escritos que eu já tinha e formatar eles de uma forma que pudesse ir para as prateleiras, né? Bacana. E aí você tem já alguns livros, né, escritos, tem uma duologia, né, que você me falou, que é a duologia O Som da Alma, e aí eu quero que você fale um pouquinho sobre essa duologia. Tem também A Dor que Vai Além da Fé, né, que você me passou. E aí e tem também um outro, né, que é o... Defesas emocionais não são virtudes morais. Eu achei esse tema, assim, bem curioso, assim, dá vontade da gente querer saber, né, o que é muito forte esse título. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um desses livros, né, o que eles, a temática deles realmente, né, e especialmente como foi que você escolheu essa temática para colocar nesses livros. Esses livros. O curioso é que O Som das Almas, ele foi o primeiro a surgir, mas ele não foi o primeiro a sair. O que acontece? O som das almas, na verdade, é o nosso encontro com a nossa própria alma, com o nosso próprio eu. Essa é a base do meu trabalho, né, do meu objetivo enquanto psicanalista, é que cada um possa se encontrar, se ouvir, se entender, né? Então foi daí que surgiu O Som das Almas. Só que o que aconteceu? Eu escrevi qual é o som da minha alma, e eu senti que ficou faltando algo. Ficou faltando o desfecho daquilo ali. Ok, tá, eu ouvi o som da minha alma, mas e agora? Né? Então eu parei ele e fui para o Defesas Emocionais, esperando ali vir qual seria o desfecho qual o som da minha alma, ouvir o som da minha alma, né? Então dei uma parada nele e fui para o Defesas Emocionais. Não são virtudes morais. Por que isso, né? O que significa isso? Significa que virtudes morais são ruins? Não. Significa que tudo é defesa emocional, nada é virtudes moral? Não, não significa. A ideia desse livro é trazer para a gente exatamente o ponto-chave de identificar se aquilo que tem no meu comportamento é uma virtude moral ou é uma defesa emocional. A virtude moral, ela liberta a gente. A defesa emocional aprisiona. Então, tudo que eu faço que tem cara de virtude, mas me aprisiona, não é virtude, é defesa. Se eu não consigo fazer diferente, se aquele comportamento que parece uma virtude é algo que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu desestabilizo emocionalmente, não é virtude.
é defesa, né? Então, tanto até que o subtítulo dele ali é nem toda calma é paz, nem toda rebeldia é guerra. Às vezes eu estou numa calmaria, que eu acho que eu estou numa paz, mas internamente eu não estou em paz. Eu estou lutando com algo que eu não quero ou não consigo atravessar, e aí eu me mantenho naquela postura de paz para fingir que está tudo bem, ou para me convencer de que está tudo bem, e na verdade não está. É aí que entra a disputa, né? Assim, de entender se eu estou na minha defesa emocional ou se eu estou na minha virtude moral. Então, a ideia desse livro é essa. Eu achei muito bacana esse subtítulo, né? Nem toda calma é paz, nem toda rebeldia é guerra. Eu acho que essa frase fala muita coisa, como você falou, começou aí falando. Muitas vezes a pessoa está ali aparentando, né, uma calma, ali que está aceitando determinada situação, alguma coisa tal, a pessoa está calada, mas aquilo está causando mal para ela mesma, aquilo está preocupando, e muitas vezes também, a meu ver, né, que aí você pode até me corrigir e comentar também sobre isso, muitas vezes também essa calma, né, aparente, muitas vezes também para ser aceita em um grupo, para se encaixar em algum padrão, especialmente nós, mulheres, a gente foi muito ensinada a falar baixo, a ser comportada, a não rir alto, né, então, assim, tem todo esse padrão de comportamento, né, que muitas vezes a gente tá ali querendo explodir, mas a gente aparenta calma para não decepcionar alguém ou a sociedade no geral. Esse é o ponto, né? Por que você tem essa paz? Essa paz, ela é uma paz? Ou essa paz, ela tá ali para te ajudar a não lidar com uma situação que você não consegue lidar? Né? A mesma coisa a rebeldia. Muitas vezes, assim, você tem um comportamento rebelde no sentido de ir contra determinada coisa que as pessoas esperam que você tenha. Um comportamento X e você chega com um comportamento Y. Será que isso é uma rebeldia mesmo? Ou será que você está ali se colocando na posição de fazer o que você pode fazer e não o que os outros esperam que você faça? Então, essa é a ideia, assim, de será que a paz que eu tenho é paz? Será que a rebeldia que eu tenho é guerra? Nem sempre, né? Então, a ideia desse livro é trazer a gente a essa reflexão, de parar e pensar até onde o que eu estou fazendo que parece bom é bom e até onde o que eu estou fazendo que parece ruim é ruim, né? Onde é que está ali o equilíbrio? Onde que está ali a maturidade? Se eu faço porque é um processo de defesa, eu não consigo fazer de outro jeito, eu estou presa a uma situação. Eu não tenho liberdade. E, às vezes, até a liberdade que eu penso que eu tenho, eu não tenho. Eu uso ela para mostrar que algo não me atinge mais, não é liberdade. Então, essa ideia do defesas emocionais não são virtudes morais, porque virtudes morais são boas, e as defesas emocionais também. Em determinado momento, elas serviram para nos proteger. O problema é quando elas seguem com a gente, mesmo quando a gente não precisa mais delas. Uhum. A gente fica preso ali. Muito bacana. E aí eu tive olhando os capítulos, né, do livro, e eu achei todos eles muito interessantes, porque eu acho que são temas, assim, bem atuais. Uhum. E o próprio título do capítulo, assim, quando você lê, já te traz, assim, alguns insights, alguns questionamentos, né, algumas reflexões e tal. Então, o primeiro capítulo, por exemplo, quando calar foi a única forma de permanecer. Né? Se ler isso aqui, a gente já começa a pensar várias coisas, assim. Aí você traz no segundo capítulo, quando seguir era a única opção. Depois, quando não sentir, pareceu liberdade. Quando não precisar, virou regra. O próximo, quando a dor precisou de sentido.
depois, quando a dor ganhou o nome de virtude, né? E assim você traz realmente essas temáticas, e só em você ler o capítulo, o título do capítulo, você já fica ali cheio de reflexões na cabeça. E aí eu queria Todos nós passamos por isso. Exatamente. Todos nós passamos por isso. Não é esse livro, ele não é um julgamento. Ah, Franci, você faz isso. Não, eu faço, você faz, todo mundo faz. E a gente precisa, de tempos em tempos, parar, olhar para isso e perceber até que ponto eu estou fazendo isso como defesa emocional, até que ponto eu estou fazendo isso como virtude moral, né? Então, são coisas que todos nós passamos. A ideia é entender como que a gente está passando por isso. Dentro da clínica, a gente usa muito o termo de atravessar, né? É uma travessia. Como é que está sendo essa travessia? Eu estou de um lado do rio e eu tenho o outro lado do rio, eu tenho uma ponte no caminho. Do lado de cá é muito fácil. Não é que é muito fácil no sentido da facilidade. É muito fácil porque eu já estou acostumada, eu já tenho a previsibilidade, eu já sei o que vai acontecer, como me comportar. Ir para o lado de lá, como que será? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que é bom? Será que é ruim? Então, quando eu me prendo do lado de cá por medo de atravessar, não é uma liberdade, não é uma virtude, é uma defesa, né? Então, essa é a ideia que a gente quer trazer, que eu quero trazer dentro desse livro, né? Você está se defendendo ou você está, de fato, evoluindo, amadurecendo e transformando a sua vida em algo que é moralmente virtuoso? Entende? Então, essa leitura que eu proponho dentro do Defesas Emocionais não são virtudes morais, né? Não é que não estou criticando a virtude moral, ela existe, ela é boa, né? Mas ela precisa ser, de fato, uma virtude, não uma defesa, num momento em que não precisa mais. Então, ali, quando permanecer foi a única opção, ou quando... no segundo capítulo ali, quando fala que quando seguir era a única opção, né? Gente, todo mundo precisa permanecer, mas nós temos para permanecer, nós somos seres em relação, então nós temos que permanecer a algo. Quando a gente precisa ir, é porque alguma coisa ruim está acontecendo, senão a gente vai permanecer. Eu preciso sair de uma relação. Por que eu preciso sair? Porque ela não está boa. Então, isso não é uma opção, é uma necessidade. Quando é uma necessidade, nosso cérebro desenvolve mecanismos de defesa para nos proteger daquilo que está acontecendo. Então, tudo que é uma necessidade, automaticamente se vincula a uma defesa, a uma proteção, né? Só que, às vezes, o que acontece? Aquele momento ruim já passou. Aquela defesa foi em virtude de um momento ruim que passou. Só que a gente carrega isso para o resto da vida, na expectativa de que, e se acontecer de novo? Então, a gente vive preso naquilo que já foi e que talvez nunca mais vai acontecer, mas a gente se segura ali, porque vai que, né? Vai que. E aí a gente fica limitado a experiências que podem ser muito boas na nossa vida, porque a gente está presa numa ruim que aconteceu e que a gente nem sabe se vai acontecer de novo, né? Então, aí é que a gente precisa amadurecer as nossas emoções e aprender a lidar com as situações. As situações vão acontecer, né? E a gente está maduro para lidar com ela, ou a gente prefere que ela nem aconteça e fica ali na retaguarda, se impedindo de viver novas experiências, né? Uhum. É um tema que daria, assim, acho que vários programas para a gente conversar, porque tem tantas camadas, né? E você falou aí, quando eu li esse tema do primeiro capítulo, por exemplo, quando calar foi a única forma de permanecer, automaticamente eu lembrei da minha mãe e das minhas avós. Uhum. Que foram mulheres, né, aí de décadas atrás, que
não tinham alguns direitos que nós temos hoje, que eram mulheres que realmente estavam ali simplesmente para procriar, para ter vários filhos, para cuidar dos filhos, da casa do marido, e aceitar tudo sem questionar nada, né? Então, assim, eu lembro das minhas avós, né, que contavam, assim, para a gente diversas situações que elas simplesmente tinham que calar, elas tinham que fingir que estava tudo bem, que era aquilo mesmo, porque elas eram mulheres e tinham que ficar calada e aceitar e tal, né? Então, quando eu li, assim, a primeira coisa que me veio, assim, à cabeça foi as minhas avós contavam, assim, pra gente diversas coisas que elas, como mulheres, tiveram que realmente calar para poder permanecer. Aí a gente entra no nem toda rebeldia é guerra. Hoje, nós, eu, você e a nossa geração, estamos na rebeldia de mudar esse padrão comportamental das nossas avós. Mas não é uma guerra, entende? É um movimento de mudança, não é um movimento de guerra. Ainda que algumas pessoas que não conseguem ali conhecer e entender os limites acabam extrapolando e fazendo guerra. Mas não é necessariamente uma guerra, é um movimento de mudança. Sim. Né? E não precisa mais. Naquela época era assim, tinha todo um contexto, tinha toda uma necessidade. Hoje não tem. Então, eu não preciso seguir carregando isso. Eu posso fazer diferente. Mas eu sou livre para fazer diferente? A gente entra muitas vezes, né, quando a gente fala ali de questões emocionais, a gente entra, por exemplo, na terapia sistêmica. Terapia sistêmica mostra para a gente que muitas vezes a gente repete padrão da nossa família, exatamente pela necessidade de pertencer. De mostrar que eu pertenço àquele sistema familiar. E eu acabo replicando situações que eu não preciso, mas que se eu não fizer, eu vou me sentir diferente, eu vou me sentir não pertencente. Então, nossa, se a gente for aí, entrando por esse meio, a gente vai ver que é um leque muito grande, são muitas coisas que envolvem, né, que não é tão simples assim. E às vezes a gente fala, né, e a pessoa está lá do outro lado ouvindo a gente, pensa assim, tá pensando que é fácil, mas não sabe o que eu vivo. E de fato, não é fácil. Né? Se fosse fácil, não precisava nem ser escrito, não precisava ninguém para ajudar a gente a olhar para essas coisas, né? É difícil mesmo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil, eu acho, do ser humano é exatamente essa complexidade de sentimentos, de emoções, de habilidades, de defeitos, né? Eu acho que isso é muito complexo e isso é muito particular do ser humano mesmo. Acho que é por isso que nós somos seres humanos, porque a gente tem essa complexidade de pensamentos, sentimentos, emoções, habilidades, defeitos, aquela coisa toda, e tem muitas situações na vida em que tudo isso se mistura, assim, né, e a gente fica realmente sem saber como agir, o que fazer, o que pensar. Então, é realmente algo que daria aqui, eu acho que muitos outros programas, e aí eu já deixo até aqui o convite para a gente fazer outros programas depois, descansar alguns desses temas mais minuciosamente, né? Mas vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Gente, e aí, André, eu queria saber, assim, se a tua experiência, né, assim, profissional, de alguma forma te deu inspiração para algum desses temas, se teve alguma experiência, assim, de repente, específica, né, que de repente te deu um insight para escrever algum capítulo, alguma coisa. Então, como foi, assim, a escolha desses temas e como foi que a tua experiência profissional diária, né, contribuiu para essa escrita? Sempre tem, tá? Sempre tem fatos no consultório que a gente fala assim, nossa, precisa ir além disso, né? Então, por exemplo, não nesse livro, mas Ouvir o Som da Própria Alma, tem uma experiência de uma pessoa que falou para mim assim,
eu conversando, né, mostrando para ela algumas situações que ela precisava olhar, ou assim, seria bom que ela olhasse, e ela falou para mim assim, bem sério no final: Andréia, eu entendi tudo, mas eu não quero mexer nisso agora. Ou seja, não olhar para as nossas dores, trabalhar as nossas dores, não é porque eu, como psicóloga ou como psicanalista, quero. Olha, Franci, tem esse problema, eu posso te ajudar, você precisa fazer assim. Não, não é assim. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que estar pronta, ela tem mais do que querer, ela tem que estar pronta, porque muitas vezes ela ainda quer, mas mesmo assim ela não está pronta para mexer. Que dói, não é fácil. Não é fácil você olhar para suas dores e entender que muitas delas estão ali porque você precisa fazer diferente. A gente está muito acostumada a respostas externas, né? Vamos tomar um remédio, a dor de cabeça vai passar. Com as emoções não são assim. Com as emoções é você que tem que mudar, é você que tem que trabalhar. E aí você se dá conta de que tudo que está acontecendo ali pode ter impactos externos, mas é só você que muda, né? Muitas vezes os impactos externos, eles só chegam porque você permite. E como que eu faço para não permitir? É uma ação minha, é um movimento meu, e isso é difícil. Eu estou preparada para fazer esse movimento? Nem sempre. Então, sim, muitas vezes, muitas coisas nos livros, eles vêm ali de experiências de dentro da clínica, que me faz pensar, né, no que aquela pessoa está pensando. Mas espera aí, por que ela está pensando desse jeito? O que falta para ela entender? O que falta para ela enxergar? E aí vem os insights dos livros, né? Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre esse assunto, vamos expandir esse assunto para ver até onde ele chega. E dentro desse livro, do Virtudes Emocionais, não, Defesas Emocionais Não São Virtudes Morais, eu vi ali o último movimento, ele é espiritualidade, quando a dor precisou de sentido. Eu não escrevo para religiões, nada religioso, mas a gente, crendo ou não crendo, existe uma espiritualidade no sentido de que existe algo além daquilo que a gente vê, né, e que a gente não sabe. E quando a gente usa isso como defesa emocional, nossa, eu não dou conta de resolver, então eu jogo para Deus, jogo para o universo, jogo para seja qual for a crença que eu tenho, para essa crença resolver. E não resolve, você precisa resolver. Foi quando surgiu a dor que vai além da fé, né? O que é a dor que vai além da fé? O livro A Dor que Vai Além da Fé é tratando exatamente isso. Eu não posso jogar para o universo, para Deus, seja para quem for, aquilo que é responsabilidade minha resolver. E é esse passo aí que coloca muitas vezes a gente no impasse de se olhar e de se cuidar, porque eu não estou preparada para isso, não estou preparada, não, eu quero que alguém resolva por mim, eu não quero resolver. E quando a gente fala de saúde emocional, de defesas emocionais, de emoções, ninguém resolve por nós. Ou a gente resolve, ou a gente fica com aquilo ali. É verdade, é isso que você falou, assim, eu acho que uma das coisas mais difíceis para qualquer pessoa é se confrontar, né? Então, assim, você encarar os seus medos, você encarar os seus defeitos, você encarar os seus traumas. Então, assim, acho que muitas vezes a gente não quer admitir certas coisas, a gente não quer, sabe? Então, assim, é muito difícil para o ser humano se confrontar e ficar ali cara a cara, né, consigo mesmo e com todas as coisas que fazem a gente ser o que é, né? Uhum. E aí, por experiência própria, porque assim, quando alguém aponta um defeito meu, né, assim, a primeira reação que a gente tem é revidar, é dizer, não é assim, não. E muitas vezes depois, quando passa aquele arrobo ali de que você para refletir, aí você diz, nossa, mas eu acho que eu sou assim mesmo, né? Eu acho que o defeito que aquela pessoa apontou
existe mesmo, então assim, mas é muito difícil a gente aceitar, né, quem nós somos, e principalmente os nossos traumas e defeitos, é algo bem complicado, né, bem complicado mesmo. Eu acho que você deve lidar com isso, assim, diariamente, e ver isso, assim, na prática, e aí é muito isso que você falou, assim, precisa partir da pessoa, essa vontade, muitas vezes, de resolver alguns traumas, de resolver alguns problemas ali, emocionais, pessoais, e não é realmente um fácil, né. Eu tenho uma cliente que ela, de vez em quando, ela fala assim, ela chega, né, para o atendimento, é online que a gente faz, e ela fala assim, Andréia, quase eu não vim hoje. Falei, por quê? Porque eu tenho coisas para eu te dizer, que eu sei o que você vai responder, e eu não estou preparada para ouvir. Eu falei, ué, você quer, eu não digo. Ela, não, pode dizer. Mas é isso, entende? A gente é se superar a cada dia, e vai ter mesmo dia que a gente não tá bom para ouvir, a gente não tá preparado para ouvir, a gente não quer ouvir, né? E é natural, eu costumo falar para os meus clientes, se hoje você não tá bem para ouvir, não quer ouvir, a gente marca para a semana que vem. O que não pode é você não estar bem para ouvir nunca. É você fugir, né? Mas vai ter momentos que a gente está mais fragilizado e que a gente não quer, que a gente está precisando de colo, não de sermão. E é natural isso faz parte da nossa evolução. A regra, né, ali, o insight tá em você conseguir perceber que isso não pode ser um motivo de te afastar de resolver as suas questões, né? Se aquilo ali acontecer toda semana, não, hoje eu não quero, hoje eu não posso, hoje não dá, hoje eu não estou bem, você não vai resolver nunca, mas vai ter um dia ou outro que você vai estar mais sensibilizado, mais emotivo, mais, né, precisando ficar quietinha, é natural, só não pode ser o dia a dia assim, né, todos os dias dessa forma. E aí que o bicho pega. André, aí eu queria que você falasse agora pra gente, os teus livros, eles estão no formato físico, no formato digital, em ambos os formatos, como é? Por enquanto, no físico, só o Defesas Emocionais Não São Virtudes Morais, ele está na Wiclap, que é POC, né, Impressão sob demanda. Tá no digital, os outros estão no digital no Google Play Livros, e tá no Hotmart também, mas no Hotmart ali só como PDF, né? O digital tá no Google Play Livros, e o físico, os outros vão entrar também no Wiclap, mas ainda não entraram, tá faltando formatação para subir no Wiclap. E no Wiclap, por enquanto, a gente tem só Defesas Emocionais Não São Virtudes Morais. Mas nos próximos dias já deve estar os 4, né? Tem outros aí que estão em desenvolvimento. Tô fazendo meu primeiro literário, vai ser uma história ali familiar, onde a gente vai olhar para lutos e abandonos através da literatura, de uma história, né? Que vai ser o meu primeiro literário. Todos os meus livros hoje são terapêuticos, né? Não são literários. E agora, através de conhecer a literária mais, eu falei assim, eu acho que eu vou me aventurar pela literatura um pouquinho, porque eu acho que é muito gostoso você poder ler sem aquele compromisso de estar buscando, né, algo para se tratar, para se olhar, para se conhecer, né? Só ler por ler, eu acho bom, né? E muitas vezes, lendo por ler, vem muitos insights para a gente. Eu sempre falo isso, assim, eu sou uma leitora voraz, assídua de literatura, né, de livros de ficção, e assim, defendo muito a leitura de ficção, a leitura ficcional, porque eu acho que tem várias questões aí. A primeira delas é que, de certa forma, eu acho que a sociedade sempre condicionou a leitura a essa obrigação de ler para aprender algo, de ler para adquirir conhecimento ou para resolver algum problema. Então, assim, a leitura tem muito isso. Eu acho que isso afasta muito as pessoas da leitura.
porque ela dá essa conotação de que ler é chato, porque você vai ler com a obrigação de aprender, né? E quando você vai ler a leitura ficcional, você vai ler por entretenimento, você vai ler para se divertir, você vai ter uma leitura ali descompromissada, que você não precisa aprender nada com aquilo ali, você vai apenas se divertir, e aí, por incrível que pareça, você aprende muita coisa. Porque você está ali em contato com personagens que têm os seus conflitos, que têm as suas fraquezas, que têm os seus traumas, e você, de certa forma, você tem afinidade com aqueles personagens, você, em algum momento, você quer ajudar aqueles personagens a resolver alguma coisa, você se emociona, você gosta dos personagens, ou então você se revolta com algum. Então, assim, tem toda essa questão que eu acho que também nos envolve muito com a história, né, e que, de alguma forma, traz ali um aprendizado, um crescimento, um desenvolvimento pessoal também. E aí eu gosto muito de escrever ficção, e enquanto você falava, eu estava lembrando de um dos meus livros que eu estou escrevendo, que uma das personagens, ela é uma psicóloga, né? E aí vai ter uma coisa lá no livro que é uma parte da história que ela realmente, ela pega a experiência de alguns pacientes dela para escrever um livro, né? E aí você estava falando, nossa, olha a minha personagem. A personagem aí que você está trazendo, né? Eu lembrei disso quando você estava falando. É muito legal falar sobre isso, porque, assim, eu sou pós-graduada em neurociência, né? Então, eu vejo muito a questão do nosso cérebro, né? Do funcionamento do nosso cérebro. E é extremamente importante para o nosso cérebro que a gente tenha momentos de relaxamento. E entra exatamente aí. Não é ler para aprender, não é que não vá ler para aprender, sim, mas a gente precisa de um momento que o nosso cérebro não vá fazer nada por obrigação, que ele vá apenas relaxar. Isso é muito importante para o nosso cérebro. E para o nosso aprendizado também. Não adianta eu ler para aprender e não ter um momento onde aquelas sinapses possam acontecer. Se eu fico ali só no ler por aprendizado, só não aprender, não dá tempo para o meu cérebro fazer as sinapses para que aquele aprendizado se concretize. Né? A gente vê muito por aí quem faz concursos, sabe? E vê aí, né, pessoas ensinando, para você aprender, estudar para concurso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai ver que uma das orientações é que você precisa incluir na sua rotina de estudo um momento de relaxamento, né? Então é muito importante a gente ter também esse tipo de leitura, de relaxamento, né? De descanso para nossa mente. Sim, com certeza. Eu acho que eu faço muito isso, assim, quando eu estou muito cansada. É engraçado que às vezes tem dias que eu estou assim com muita coisa para fazer naquele dia. E quando eu estou com muita coisa para fazer no mesmo dia, eu meio que paraliso, eu fico assim, aquilo me bloqueia, né, quando tem muita coisa para fazer. E aí eu desenvolvi um método que eu não sei, foi assim, um insight que me veio e eu uso isso. Então, assim, no dia que eu tenho muita coisa para fazer, eu paro. E aí, mas como assim? Você tem um monte de coisa para fazer, você vai parar. Mas às vezes eu paro, como eu trabalho home office, né, então eu tenho mais essa flexibilidade. Às vezes eu vou pro meu quarto, eu tranco a porta, eu deito, cruzo as perninhas e fico olhando pro teto. E eu fico assim 10, 15 minutos, meia hora às vezes, eu me dou esse direito de não fazer nada. E por isso que pareça, quando eu saio, aí sim, aí desbloqueia tudo e aí vamos fazer agora o que é que tem que fazer. E muitas vezes eu tenho um shopping aqui bem pertinho de casa, e às vezes nesse dia de muita correria, eu vou pro shopping, tomar um sorvete, dar uma caminhada por lá e depois aí voltei, agora vamos fazer esse monte de coisas que eu tenho que fazer. Então, eu não sei como foi que surgiu esse mecanismo, mas me veio isso, assim, e isso me faz muito bem. Então, eu acho que essa coisa de não fazer, às vezes, ela é muito mais produtiva do que você insistir em fazer algo quando o seu cérebro, o seu corpo está exausto, está cansado, né?
É isso aí. E é entender que são mecanismos, né? E não se cobrar por isso. Aí é onde a gente fala da questão das virtudes e das defesas, né? Se você consegue fazer isso de uma forma natural e depois você consegue voltar e fazer o que você tem que fazer, isso é uma virtude. O problema é quando não consegue. Quanto isso, ou quando você não consegue esse relaxamento, ou quando após esse relaxamento você não consegue retornar, aí ele já deixa de ser uma virtude, e aí ele já entra no campo da defesa. Mas tudo é o equilíbrio, né? Tudo é bom, se for feito da maneira adequada e se não se tornar uma prisão. Você não depender daquilo para existir. Aquilo, tudo tem que servir para te ajudar, não para te aprisionar. A partir do momento que eu fico refém de determinado comportamento, que eu não consigo fazer de outro jeito, aí já não é mais uma virtude, aí já não é benéfico, né? A gente tem que ver até onde vai esse comportamento, para o bom ou para o ruim, né? Para o meu bem ou para a minha prisão ali, né? Para o meu cárcere de viver daquela forma. Eu acho que o mais difícil, exatamente, é a gente encontrar esse equilíbrio, né, assim, de não ser de menos, nem ser de mais, de não aprisionar, mas também de não ser exageradamente sem regra, sem padrão. Eu acho que a grande dificuldade do ser humano é exatamente encontrar esse ponto de equilíbrio nas coisas, né? E aí eu queria que você, como psicanalista, dissesse pra gente como é que a gente encontra esse ponto de equilíbrio. É possível? Tem alguma técnica, tem alguma coisa que nos ajude a encontrar esse ponto de equilíbrio? Primeira coisa que você precisa para encontrar o seu ponto de equilíbrio é você entender que você não é perfeita. É você aceitar que tem limitações. Se você não aceita que tem limitações, você nunca vai encontrar um ponto de equilíbrio, porque você já vai estar com a sua mente fixada de que você não precisa melhorar. Esse é o ponto difícil. Segundo ponto é a gente entender que é a gente que tem que fazer e não o outro. A gente não pode terceirizar as nossas responsabilidades. Então, toda vez que eu jogo para o outro a responsabilidade que é minha, me afasta do meu ponto de equilíbrio. Aí entra lá a dor que vai além da fé. Se eu transfiro para minha fé a responsabilidade da minha sanidade mental, eu estou dizendo que eu não tenho responsabilidade sobre aquilo. Que é a minha fé que tem. Que é o meu pai que tem, que é a minha mãe que tem, que é o meu namorado que tem. E não é. A responsabilidade pelo meu equilíbrio é 100% minha. A gente vai ter, sim, questões externas que vão facilitar ou dificultar a gente lidar com isso. Mas é só eu. Mais ninguém pode fazer isso por mim. Eu vou para a terapia, para o terapeuta me curar. O terapeuta não vai te curar. Eu não curo ninguém. Eu não sou remédio, né? Eu te ajudo, muitas vezes, a olhar para coisas que no meio do furacão você não consegue enxergar. Mas a hora que você enxergar, é você que vai trabalhar aquilo. É você que vai fazer algo diferente para que aquilo mude. E aí é que está a questão. A gente consegue? Consegue, mas tem que estar preparado, tem que querer. E muitas vezes a gente tem um auto-equilíbrio já de vir de famílias bem elaboradas emocionalmente, bem estruturadas, e a gente consegue lidar sozinho com a situação. Não é todo mundo que precisa de ajuda terapêutica, mas muitas vezes a gente precisa. E a gente precisa perder o preconceito de que buscar ajuda terapêutica é ruim, é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de incapacidade. Não, a gente vem, como a gente falou lá no início, né? Lembrei das histórias das minhas avós. A gente vem de um contexto familiar que muitas vezes aprisiona a gente em algo que a gente não consegue sair sozinho, sem sentir culpa, sem se sentir assim, virando as costas para a família.
E muitas vezes a gente precisa, sim, de um suporte emocional para isso. Porque nem tudo é fácil, nem tudo é difícil, nem tudo é fácil. Depende da história que a gente tem, depende da estrutura emocional que criaram para a gente, né? Dentro da onde a gente viveu. Então, o que é muito fácil para mim pode ser muito difícil para você. Porque depende da nossa base, depende da nossa estrutura. Às vezes eu não preciso de ajuda, mas você precisa, ou vice-versa. É muito comum as pessoas acharem assim, porque ela é psicóloga, ela fala isso, porque ela não tem problemas. Não, nós temos também. Nós, terapeutas, inclusive, rege ali os conselhos, né, tanto da psicologia quanto da psicanálise, a gente tem que fazer terapia também, porque a gente também tem as nossas questões. Né? Sim. Eu não posso te levar ali num lugar onde eu mesma já não andei, sem enfrentar o que a gente chama dentro da psicanálise de transferência e contra-transferência, que é eu me identificar com o teu problema que eu tenho em mim, eu não resolvi e eu não consegui te ajudar. Então, também preciso ter o meu momento de terapia, né? Então, todos nós precisamos. Eu não sou melhor do que o meu cliente porque eu ajudo ele a encontrar alguma dificuldade na vida dele, porque eu tenho alguém que me ajuda a encontrar as minhas. Então, é muito bacana, assim. né? Ouvir isso, assim, E aí, André, o nosso bate-papo aqui tá tão bacana que a gente nem percebeu o tempo passar, mas a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, e aí eu queria que você falasse agora onde é que as pessoas podem conhecer o teu trabalho, né? Como é que as pessoas te acham nas redes sociais, como é que as pessoas podem adquirir os teus livros. Então, esse é o momento agora para você falar aí para o pessoal onde é que eles encontram a Andréa Souza e todo o teu trabalho, tá bom? Ok. Bom, vocês me encontram ali no Instagram, no @psicanalista _ Andréa Souza _ Andréa sem I, tá? Souza com Z. Meus livros, né? Ou no Google Play Livros, ou no eClap. Ali dentro do meu Instagram também vocês vão encontrar na bio ali os links que vão te levar direto para lá, né? Andréa Souza também dá cursos de terapia sistêmica e cursos de terapia floral, quem quiser se aprofundar um pouco nisso daí. Não como, eu não sou terapeuta, mas para uso próprio, para equilíbrio emocional, para conhecer um pouco mais do que é a terapia sistêmica, como eu posso me comportar de forma favorável ao meu sistema familiar, às minhas crenças, as minhas molduras, né, que foram criadas ali ao longo da minha vida. Então, essa é a Andréa Souza, e vocês podem me encontrar ali facilmente dentro do Instagram. E existem projetos vindo por aí, vocês vão me encontrar mais para frente aí num outro lugar mais público, mais de fácil acesso, e em breve nós vamos falar sobre isso. Então, é assim que vocês me encontram, por aí. E a gente, esse nosso bate-papo, ele é vinculado na Rádio Literária Mais, ele fica também em vídeo no YouTube. Então, no vídeo do YouTube, nós vamos deixar na descrição todos os links da Andréa, né, para vocês encontrarem a Andréa e conhecerem aí melhor o trabalho, participar aí de algum projeto que a Andréa tenha. E aí eu quero só agradecer, Andréa, por esse bate-papo que foi incrível, eu amei, eu ficaria aqui mais umas 3 horas conversando com você, então eu já deixo aqui o convite para a gente fazer outros Chá com Livros, né, falando sobre outros temas aí, aprofundando mais nesses temas. E aí eu queria que agora você se despedisse aí do pessoal, deixando aí o seu recado final para quem está vendo e ouvindo o nosso programa. Ok, quero agradecer também, foi muito bom ter conhecido aí a Rádio Literária Mais, ter esse contato, gostei muito da proposta do
do trabalho, né, do que a rádio literária mais traz, né, eu vi que é mais do que a rádio, né, tem uma comunidade com várias outras coisas, e estou achando muito interessante conhecer, e quero deixar para as pessoas, assim, ó, o meu recado é, não tenha medo de olhar para as suas dores, não tenha medo de mudar, né, toda mudança é difícil, toda mudança traz dores, traz dificuldades, mas elas nos trazem consequências lá na frente de que a gente nunca chegaria se a gente não nos permitisse fazer essa travessia. Então, se tem uma ponte diante de você, atravesse. É difícil, mas você vai chegar em lugares que você nunca chegaria se você não fizer essa travessia. Então, assim, não consegue atravessar sozinho? Busca ajuda, mas não deixa de atravessar, não deixa de viver o que tem do outro lado da ponte por medo da travessia. Se você consegue sozinho, vai. Se você não consegue sozinho, busca ajuda, mas não deixa de atravessar, porque do outro lado tem muita coisa boa para você alcançar. Com certeza. André, você tem o seu livro impresso aí para mostrar a capa para a gente encerrar com ele aqui? Pronto, olha aí. Então, esse é o livro da Andréa, que nós conversamos aqui muito sobre ele. O link desse livro para adquirir eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Do YouTube. Então, vai ser fácil vocês adquirirem aí, se vocês gostaram desse bate-papo, desses temas que a gente trouxe. A gente vai deixar aqui para facilitar para vocês adquirirem os livros da Andréa, tá bom? Andréa, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, adorei, tá bom? E parabéns pelo trabalho, pelos seus livros, e a gente se vê aqui em outros chás com livros pela frente, tá bom? Ok, muito obrigada. Tchau.